Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Como prometido, estamos aqui com a continuação aí da nossa lista de exercícios sobre o estudo da reta. Porém, antes de dar início à aula em si, eu peço para vocês de cara aquele favorzão de sempre que é: se inscrevam no canal e deem um clique maroto aí no gostei. Então, sem mais delongas, roda a nossa vinheta e vamos para a aula. Então, galera, vamos agora para a questão número 15. Questão essa que fala o seguinte: pelos pontos A, B, C e D, construir as frontas horizontais R, S, T e U, respectivamente, sabendo que o ponto A tem 0 de abscissa, menos 5 de afastamento e alguma coisa de cota que não está exemplificado, estando R no plano horizontal de projeção. B, menos 2 e interrogação, sendo S uma reta do bissetor ímpar. Ponto C, menos 4 de abscissa, 3 de afastamento, menos 1 de cota. E o ponto D, menos 7 de abscissa, não sabemos o afastamento, 3 de cota, sendo U situado no plano vertical de projeção. Então, essa questão aqui é bem simples, vamos fazer tudo em uma épora só. Você só precisa saber o que é uma reta fronto-horizontal. Galera, uma reta fronto-horizontal é toda reta paralela à linha de terra. Ela fica caracterizada em épora por ter ambas as projeções paralelas à linha de terra, ok? Ok, sabendo disso fica muito simples fazer. No caso aí ele está dando pontos que pertencem a essas retas aí respectivamente. Então vamos começar aí fazendo a épora dessa coisa toda. Vou fazer uma éporazinha, uma épora só para todas essas retas aí. E vamos lá. O que é que ele fala aqui? O ponto A tem 0 de abscissa, menos 5 de afastamento e alguma coisa de cota. Vamos colocar o que nós já temos. 0 de abscissa será neste ponto aqui. Menos 5 de afastamento, afastamento negativo, é acima da linha de terra. Então marcamos a projeção horizontal do ponto A. Só que ele fala o seguinte, que a reta R está no plano horizontal de projeção. Galera, o que sabemos aí quando um ponto está situado no plano horizontal de projeção? O que é que acontece? Este ponto vai ter a sua cota nula. Por quê? A cota não é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção. Se esse ponto está sobre o plano horizontal de projeção, a sua distância para ele é nenhuma, não é isso? Ou seja, a sua cota é nula. Vamos lá. Uma reta, se ela está contida no plano horizontal de projeção, isso quer dizer o seguinte, que todos os pontos dessa reta também estão contidos no plano horizontal de projeção. Ou seja, todos os pontos dessa reta têm a cota nula. Se o ponto A pertence a esta reta R, o ponto A também está situado no plano horizontal de projeção. Ou seja, a cota do ponto A é nula. Com isso, a projeção vertical do ponto A vai estar sobre a linha de terra. Então, para um ponto pertencer a uma reta, você tem que saber o seguinte, que as projeções deste ponto vão estar sobre as projeções de mesmo nome da reta. Com isso, fica muito simples de fazer as projeções da reta R, pois já sabemos que elas vão ser paralelas em relação à linha de terra e vão conter as projeções aí do ponto A. Fazendo, então, os devidos detalhes aqui, vai ficar deste formato aqui. Vejam só, projeção horizontal da reta R paralela em relação à linha de terra, não é isso? E projeção vertical da reta R também aqui está paralela à linha de terra, só que está se sobrepondo em épora porque nós temos a cota nula, ok? Então, vamos para o ponto B. O ponto B ele tem menos 2 de abscissa, 2 de afastamento e alguma coisa de cota. Sabe-se que a reta S é uma reta do bissetor ímpar. Então vamos fazer aí as projeções do ponto B para então fazermos a fronta horizontal S sobre este ponto. Olha só. Ponto B, menos 2, vamos contar 1 e 2. Negativo à esquerda aqui no Brasil. Vamos lá. Marcamos então a projeção horizontal do ponto B. Se é afastamento positivo, projeção horizontal abaixo da linha de terra. Então ele fala que a reta S é uma reta do bissetor ímpar. Vamos lá, galera. Se um ponto pertence ao plano bissetor ímpar, o que é que ele é caracterizado? Afastamento e cota iguais, não é isso? Ok. Em épora fica caracterizado por ter as projeções simétricas em relação à linha de terra, ok?
Ok. No caso aí, isso acontece porque a cota e o afastamento são iguais, ou seja, no mesmo módulo e no mesmo sinal. Ou seja, se o afastamento é positivo, a cota também vai ser positiva. Se o afastamento for negativo, a cota também vai ser negativa. Uma reta, quando está contida sobre o plano bissetor ímpar, não é isso? Ela vai ter todos os seus pontos contidos no plano bissetor ímpar, ou seja, todo e qualquer ponto que você pegar desta reta vão ter afastamentos e cotas iguais, ou seja, vai ter uma projeção bonitinha, simétrica em relação à linha de terra. O ponto B pertence a essa reta S, e já sabemos que essa reta S está no plano bissetor ímpar, ou seja, o ponto B também está contido no plano bissetor ímpar, ou seja, a cota do ponto B vai ser igual ao seu afastamento, ou seja, 2, positivo. Cota positiva, marcamos a projeção vertical acima da linha de terra. Então, marca-se a projeção vertical do ponto B acima da linha de terra. Repete-se o mesmo processo anterior, agora marcando a fronta horizontal S sobre a projeção horizontal do ponto B. Vamos marcar um segmento paralelo em relação à linha de terra e sobre a projeção vertical do ponto B, vamos marcar um segmento paralelo à linha de terra. Então, assim encontraremos tanto a projeção horizontal como vertical da reta S. Então agora vamos para o ponto C. O ponto C tem menos 4 de abscissa, menos 3 de afastamento e 1 de cota. Totalmente bem simples aí, não tem nenhuma pegadinha, nem nada assim que tenha que se pensar. Vamos só fazer então as projeções aí do ponto C. Menos 4 de abscissa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 3 de afastamento, afastamento negativo acima da linha de terra, conta 3 unidades acima da linha de terra e marca-se a projeção horizontal do ponto C. 1 de cota, cota positiva, também acima da linha de terra, conta-se uma unidade acima da linha de terra e marca a projeção vertical do ponto C. Sabendo-se que o ponto C pertence à reta T, basta então fazer as projeções da reta T, projeção horizontal passando pela projeção horizontal do ponto C, projeção vertical passando pela projeção vertical do ponto C, paralelos à linha de terra. Então, com isso, encontraremos as projeções tanto horizontal como vertical da reta fronto-horizontal T. Então, agora vamos para o ponto D. O ponto D tem menos 7 de abscissa, alguma coisa de afastamento e menos 3 de cota, sendo que a reta U está situada no plano vertical de projeção. Então, galera, vamos marcar aí o que já temos aí do ponto D. Menos 7 de abscissa, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Alguma coisa de afastamento que não sabemos, e menos 3 de cota, cota negativa, abaixo da linha de terra, conta-se 3 unidades para baixo e marca-se a projeção vertical do ponto D, beleza? Beleza. Então agora vamos aqui. O ponto U está situado no plano vertical de projeção. Galera, quando um ponto está situado no plano vertical de projeção, o seu afastamento é nulo. Por quê? O que é o afastamento? O afastamento não é a distância do ponto ao plano vertical de projeção? Sim, se o ponto está contido no plano vertical de projeção, ele não tem afastamento nenhum para este plano, não é isso? Ou seja, é zero. Quando o afastamento de um ponto é zero, fica caracterizado por sua projeção horizontal estar situada sobre a linha de terra. Ok? Ok. Então agora vamos marcar aí as projeções da reta U. Já sabemos que o ponto D está contido na reta U, então basta marcar a projeção horizontal da reta U sobre a projeção horizontal do ponto D e a projeção vertical da reta U sobre a projeção vertical do ponto D. Ambas as projeções da reta U paralelas à linha de terra. Então, fazendo isso, vamos encontrar a projeção vertical da reta U neste pontinho aqui e a projeção horizontal da reta U sobrepondo sobre a linha de terra. Ok? Ok. Então, galera, épora das frontas horizontais determinadas, questão solucionada. Então, vamos para a nossa próxima questão. Construir as projeções e determinar os traços horizontal, vertical e bissetor par da reta AB paralela ao plano bissetor ímpar. Dados: o ponto A, abscissa 2, afastamento menos 3 e cota menos 2. Ponto B, abscissa menos 2, afastamento menos 2 e cota a se saber. Galera, a reta paralela ao plano bissetor ímpar é toda e qualquer reta que tenha as projeções concorrentes e que fazem ângulos iguais com a linha de terra, ok? Ok. É uma reta que constitui um caso particular da reta qualquer. Muito simples de fazer essa questão. Vamos fazer aí a épora do que já temos e então vamos determinar aí as projeções dessa reta e então os seus traços. Vamos lá. Ponto A e ponto B. Vamos marcar na épora aqui o que temos. Ponto A, 2 de abscissa, 1, 2. Menos 3 de afastamento, negativo, projeção horizontal acima da linha de terra. Menos 2 de cota, negativo também, projeção vertical abaixo da linha de terra. Ponto B, menos 2,
Contamos aqui, ó, menos 1, menos 2. Afastamento, menos 2. Afastamento negativo, acima da linha de terra. Ou seja, projeção horizontal acima da linha de terra. Cota, não sabemos. Beleza. Agora, sabendo da propriedade característica da reta, fica muito simples de determinar as projeções dessa reta aqui, AB, no caso, para encontrar a projeção vertical do ponto B. Vejam só como é. Primeiramente, você vai fazer um segmento que passe por A e B. No caso, você vai determinar aqui o que já está bem claro, que é a projeção horizontal da reta AB. Eu já vou extrapolar aqui, vou meter logo até a linha de terra para poder facilitar a nossa vida. Mas se você, a linha de raciocínio que eu vou fazer para responder essa questão aqui, é a mesma se você quisesse fazer um segmento só aqui, fizer só a projeção horizontal da reta AB até esse pontinho aqui, você poderia fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, ó, até lá, já que vai precisar determinar os traços, e teríamos que prolongar de qualquer forma a projeção horizontal da reta AB até a linha de terra, eu já vou prolongar ela aqui, ó, projeção horizontal da reta AB, no caso, até aqui. Neste pontinho ali, onde ela toca a linha de terra, nós já encontramos aí, por tabela, a projeção horizontal do traço vertical desta reta aqui. Ok. Então, galera, prestem atenção aqui no que eu vou fazer. A reta paralela ao plano bissetor ímpar, ela, em épora, ela se caracteriza por ter as projeções formando o mesmo ângulo com a linha de terra, ok? Elas formam o mesmo ângulo com a linha de terra. Ou seja, a projeção horizontal da reta B está fazendo este ângulozinho aqui bonitinho com a linha de terra. A projeção vertical da reta B também vai ter que fazer este ângulozinho bonitinho com a linha de terra, ok? Ok, mas como é que eu vou fazer para determinar esse mesmo ângulo aqui, Denise, e fazer com que a projeção vertical da reta AB venha para cá, formando o mesmo ângulo que a projeção horizontal está fazendo? É muito simples, basta você pegar um transferidor. Ou então, se você não quiser pegar um transferidor, você utiliza as táticas de geometria descritiva para determinar isso daí. Vejam só. Quando você tem duas projeções simétricas em relação à linha de terra, essas projeções estão fazendo o mesmo ângulo com a linha de terra, não é isso? É isso. Neste caso aqui, vamos adaptar esse conhecimento para encontrar a projeção vertical da reta AB, fazendo com que ela forme o mesmo ângulo com a linha de terra que a projeção horizontal está fazendo. Embora, nesta questão aqui, as projeções não serão simétricas em relação à linha de terra, ok? Pois não é um caso de uma reta que esteja no plano bissetor ímpar. É uma reta paralela a este plano, ok? Ok. Então, bora lá. Eu vou pegar um ponto qualquer da projeção horizontal desta reta e vou fazer o seu simétrico em relação à linha de terra, para determinar aí uma linha que vamos utilizar como referência aí, uma linha de apoio, uma reta auxiliar, ok? Ok. Então, do ponto B até a linha de terra, nós temos 2 unidades aí de distância, não é isso? Então, eu vou pegar da linha de terra para baixo. Eu vou marcar 2 unidades também e vou chamar essa projeção aí de X. Este ponto aí que eu estou utilizando como auxiliar de X. Então, partindo da projeção horizontal do traço vertical, eu vou fazer um segmento que parta dele e passe por X, ok? Fazendo isso, eu encontrei aí, ó, o segmento que é simétrico da projeção horizontal da reta AB e que forma o mesmo ângulo aí, ó, que a projeção horizontal da reta B está fazendo com a linha de terra. Porém, isso daqui não é a projeção vertical da reta AB, não é isso? Pois vemos aqui de cara que o ponto A, a projeção horizontal do ponto A está totalmente fora, não é isso? E não é isso que queremos. Mas para determinar agora a projeção vertical da reta AB, é bem simples, vejam só. Eu fiz aqui o simétrico do ponto B aqui para poder facilitar a nossa vida. Você poderia ter pego qualquer ponto aqui aleatoriamente, mas eu fiz esse para facilitar mesmo e deixar tudo bacana. Ou seja, além dessa linha aqui ser a linha aqui de simetria, não é isso? Essa linha aqui também é a linha da abscissa, ou seja, a projeção vertical do ponto B vai estar sobre esta linhazinha aqui também, ok? Porque ela está na mesma linha de chamada que o ponto B. Para determinar agora a projeção vertical da reta B, é muito simples. Basta você fazer um segmento paralelo a este segmento aqui, VX, partindo da projeção vertical do ponto A até este pontinho aqui, onde ela vai tocar aqui a linha de chamada, onde está a nossa projeção horizontal do ponto B. Fazendo isso, olha só, vamos encontrar
a projeção vertical do ponto B neste ponto aqui. Lembre-se, ó, a projeção vertical da reta AB tem que ser paralela a este segmento que utilizamos como auxiliar. Então você percebe que este ângulozinho aqui, ó, que é a projeção vertical da reta AB, está fazendo com a linha de terra, é este mesmo ângulo aqui. Se este segmento faz esse mesmo ângulo e este segmento aqui, que no caso é a projeção vertical da reta AB, é paralelo a este daqui, então ele também está fazendo o mesmo ângulo com a linha de terra. Pronto? Pronto. Feito isso agora, galera, vamos determinar aí o restante dos traços. Nós já temos aí a projeção horizontal do traço vertical. Vamos então determinar aí a projeção vertical deste traço. Muito simples, como é que vamos encontrar a projeção vertical desse traço? Simplesmente vamos fazer uma linha de chamada partindo da projeção horizontal do traço vertical e vamos prolongar a projeção vertical da nossa reta AB, onde a projeção vertical da reta AB interseccionar esta linha de chamada tirada da projeção horizontal do traço vertical, se encontrarem, vai estar localizada a projeção vertical do traço vertical, que para o nosso exemplo vai ser aqui. Olha só, prolonguei a projeção vertical da reta AB, fiz uma linha de chamada perpendicular em relação à linha de terra, tirada de V, e então encontramos o V'. Ok, então agora vamos determinar aí as projeções do traço horizontal. Como é que determinamos elas? Muito simples, pois já sabemos que a projeção vertical do traço horizontal sempre vai estar situada sobre a linha de terra, no ponto onde a projeção vertical da reta tocar a linha de terra, que neste exemplo aqui é neste pontinho bem aqui. Olha só. Pronto. Projeção horizontal do traço horizontal, linha de chamada em relação à linha de terra partindo de H', onde essa linha de chamada tocar a projeção horizontal da reta B, vamos encontrar a projeção horizontal do traço horizontal, que para o nosso exemplo será neste ponto aqui. Beleza? Beleza. Então agora vamos determinar aí as projeções do traço no bissetor par. Já sabemos aí de muitos exemplos que eu já fiz aqui que elas serão coincidentes. Onde? No ponto onde as projeções horizontal e vertical da nossa reta se encontrarem, que neste exemplo será neste pontinho aqui. Então aqui você marca projeção horizontal do ponto P coincidente com a projeção vertical do ponto P, ou seja, do traço no bissetor par. Traço no bissetor ímpar, não temos. Por que que não temos? Se essa reta é paralela ao plano bissetor ímpar, ela não vai atravessar o plano bissetor ímpar. E se ela não atravessa o plano bissetor ímpar, ela não tem traço no plano bissetor ímpar. Então, galera, projeções da reta AB determinada, projeções dos traços horizontal, vertical e no bissetor par determinadas. Com isso, questão solucionada. Então, vamos para a nossa próxima questão. Então, galera, agora vamos para a questão número 19. Questão essa que fala o seguinte: determinar os traços horizontal, vertical, bissetor par e bissetor ímpar de cada uma das seguintes retas. Letra A, reta AB, que é uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar, sendo dado o ponto A, -2, 1 e 6, e o ponto B, interrogação, 4, interrogação. B, reta EF, que é uma reta perpendicular ao plano bissetor par, sendo o ponto E igual a -6, menos 0,5 e -3, e o ponto F, interrogação, 4, interrogação. Vamos então começar com a reta AB, que é uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar. Vamos determinar aí as projeções delas e então determinar aí os seus traços. Galera, para quem não se lembra, a reta perpendicular ao plano bissetor ímpar é um caso particular da reta de perfil. Ela fica caracterizada por ter seus segmentos iguais, colineares e de mesmo sentido. O que isso quer dizer eu vou explicar ao decorrer da questão aí no desenvolvimento dela. Então vamos fazer a épora aí do que já temos aí. O ponto A, -2 de abscissa, -1 de afastamento e 6 de cota. Com isso, as projeções do ponto A vão ficar deste formato aqui. Beleza. O ponto B nós não temos a abscissa, porém esta reta AB é uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar. Com isso, ela é um caso particular da reta de perfil. E sabemos que uma reta de perfil, todos os pontos contidos na reta de perfil têm a mesma abscissa. Com isso, a abscissa do ponto B também será -2. Afastamento do ponto B, 4. Afastamento positivo abaixo da linha de terra e marca-se então a projeção horizontal do ponto B. Beleza. Liga-se a projeção horizontal do ponto A à projeção horizontal do ponto B e encontramos a projeção horizontal da reta AB. Precisamos da projeção vertical do ponto B para determinar a projeção vertical da reta AB. Como é que se determina isso, galera? Pela propriedade característica aqui desse tipo de reta. Toda reta perpendicular ao plano bissetor ímpar, ela tem os segmentos colineares, no caso, numa mesma reta, não é isso? Numa mesma linha de chamada, iguais,
ou seja, tem o mesmo tamanho e no mesmo sentido. No caso, vai ser, por exemplo, aqui, ó. Aqui você vê que a projeção horizontal do ponto A está acima da projeção horizontal do ponto B. No caso, a projeção vertical do ponto A também vai estar acima da projeção vertical do ponto B. Ou seja, vai crescer de A para B, de cima para baixo. Vai crescer de A para B, de cima para baixo. Pois bem, sabendo-se disso, basta você pegar a distância da projeção horizontal do ponto A até a projeção horizontal do ponto B, que é 1, 2, 3, 4 e 5, e vai marcar esta mesma distância da projeção vertical do ponto A para a projeção vertical do ponto B. No caso, aqui o ponto A, a projeção horizontal do ponto A está acima da projeção horizontal do ponto B. Aqui a projeção vertical do ponto A vai estar 5 unidades acima da projeção vertical do ponto B. Então, contando 1, 2, 3, 4 e 5, vemos que a projeção vertical do ponto B vai ser coincidente com a projeção horizontal do ponto A. Então, liga-se agora a projeção vertical do ponto A, a projeção vertical do ponto B, e então temos as duas projeções da reta AB. Ok, o que é que ele pede na questão? Determinar os traços horizontal, vertical, bissetor par e bissetor ímpar. Como isso aqui trata-se de uma reta de perfil, temos que fazer a projeção lateral desta reta de perfil para então determinar os seus traços. E como é que se faz a projeção lateral? Bem simples, não é isso, galera? Então, vamos fazer a projeção lateral do ponto A e depois a projeção lateral do ponto B. Ligar essas duas projeções e determinar a projeção lateral da reta AB. Como que se faz a projeção lateral? Vamos aqui, ó. Pela projeção horizontal do ponto A, nós vamos fazer um rebatimento. No caso, alguns autores chamam de rebatimento, eu prefiro falar de projeção lateral. Como é que se faz a projeção lateral? Você vai pegar o afastamento aqui, ó, que é uma unidade, e vai rebater, no caso, girar no sentido anti-horário, até tocar a linha de terra. Você vai fazer aqui, ó. Você pode fazer um segmentozinho reto, ou então faz com um compasso que fica muito mais bonitinho e apresentável. Faz esse giro aqui, ó, no sentido anti-horário, até tocar a linha de terra. No ponto onde esse segmentozinho aqui que você fez aqui tocar a linha de terra, você vai tirar uma perpendicular em relação à linha de terra. Da projeção vertical do ponto A, você vai tirar uma paralela em relação à linha de terra. A interseção desses dois segmentozinhos que você está fazendo aí, vai estar localizado a projeção lateral do ponto A. Está aqui, perpendicular em relação à linha de terra, paralela em relação à linha de terra, interseção, projeção lateral do ponto A. Analogamente, vamos fazer agora para o ponto B. Pegamos aqui a projeção horizontal do ponto B, vamos fazer uma projeção, o rebaixamento aqui no sentido anti-horário, não é isso? No caso aqui, ó, você vai pegar 1, 2, 3, 4 e vai rebater aqui no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. Fazendo isso até tocar a linha de terra. Vai tocar esse rebaixamento que você fez, tocou a linha de terra neste ponto aqui, beleza? Beleza. Então, deste ponto, você vai tirar uma perpendicular em relação à linha de terra. Já da projeção vertical do ponto B, você vai tirar uma paralela em relação à linha de terra. Fazendo isso, a interseção desses dois segmentos vai estar localizada a projeção lateral do ponto B. Então, basta ligar a projeção lateral do ponto A à projeção lateral do ponto B que você determinou a projeção lateral da reta AB, ou seja, a sua verdadeira grandeza. Então, agora, vamos determinar aí os traços dessa reta. Vamos começar pelo traço vertical, porque já temos as três projeções bem determinadas. Como? A projeção vertical do traço vertical e a projeção lateral do traço vertical sempre vai estar localizada no ponto de interseção entre a linha de chamada aqui, ó, e a projeção lateral da reta. Neste pontinho aqui vão ser coincidentes tanto a projeção vertical do traço vertical como a projeção lateral do traço vertical. Onde se encontra a projeção horizontal do traço vertical? Como já sabemos, sempre vai estar localizada na linha de terra. No caso, aqui. Ok? Ok. Pronto. Projeções do traço vertical determinadas. Então, agora vamos fazer as projeções do traço horizontal. Como é que se faz? Galera, a projeção vertical do traço horizontal sempre vai estar na linha de terra. A projeção lateral do traço horizontal sempre vai estar na interseção da projeção lateral da reta com a linha de terra. Ou seja, basta prolongar a projeção lateral da reta até que essa toque a linha de terra. Fazendo isso, você vai encontrar a projeção lateral do traço horizontal. A projeção horizontal do traço horizontal, você vai ter que fazer um sistema inverso aí, no caso. Quando você tem a projeção horizontal, você rebate no sentido anti-horário e encontra a projeção lateral, não é isso? Neste caso aqui, você tem a projeção lateral, você vai rebater no sentido horário, não é isso? E vai encontrar a projeção horizontal. Ou você conta 1, 2, 3, 4,
5 unidades. Você vai, ó, rebater no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Neste pontinho aqui, você vai encontrar a projeção horizontal do traço horizontal e a projeção vertical coincidente com a projeção horizontal do traço vertical. E está aqui. Beleza. Projeções do traço horizontal e do traço vertical determinadas. Vamos então agora determinar as projeções do traço no bissetor par. Galera, essa reta aqui é uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar. Ou seja, sabemos que o plano bissetor par ele é perpendicular ao plano bissetor ímpar, não é isso? Eles formam um ângulo de 90 graus. Se esta reta aqui é perpendicular ao plano bissetor ímpar, ela também faz 90 graus com o plano bissetor ímpar, não é isso? Então, ela faz 90 graus com o plano bissetor ímpar e o plano bissetor par também faz 90 graus com o plano bissetor ímpar. Essa reta e este plano são paralelos, ou seja, eles não se interceptam. E sabemos que o traço no bissetor par é o ponto onde a reta atravessa o plano bissetor par. E neste caso aqui, não temos traço no bissetor par, pois essa reta não toca este plano. Traço no bissetor ímpar. Galera, esse tipo de reta aqui, ele é muito legal. Quando você pega assim, reta perpendicular ao plano bissetor ímpar ou reta perpendicular ao plano bissetor par, são tipo casos particulares da reta de perfil que são dadas as questões. Eu estou fazendo esse monte de traço aqui, mas nem precisa fazer essas projeções laterais aqui. Depois eu vou explicar para vocês. Mas o traço no bissetor ímpar é muito simples de ser encontrado, pois ele, devido à posição que essa reta se encontra no espaço, ele tem um modelo matemáticozinho bem simples de ser feito, pois o traço no bissetor ímpar vai ser o ponto médio do segmento VH, ou seja, a projeção vertical no traço no bissetor ímpar vai ser o ponto médio do segmento V'H', ou seja, você pega aqui, ó, V', 1, 2, 3, 4, 5, H', a metade de 5, 2,5, 1, 2,5. Então, a projeção vertical do traço no bissetor ímpar vai ser esse pontinho aí. Analogamente, a projeção horizontal no traço do bissetor ímpar vai ser o ponto médio do segmento VH, ou seja, você vem, ó, V, 1, 2, 3, 4, 5, H, não é isso? E conta 2,5, 1, 2,5, não é isso? Já que a distância é 5, a metade de 5, 2,5. Com isso, nesta metade desses dois segmentos aí, você vai encontrar a projeção vertical do traço no bissetor ímpar e a projeção horizontal do traço no bissetor ímpar. Beleza? Beleza. Projeção lateral do traço no bissetor ímpar, ponto médio do segmento V duas linhas, H duas linhas. No caso, ou você mensura aqui essa distância e marca o ponto médio, ou você faz logo aqui, ó, o rebatimentozinho, a projeção lateral correta. No caso, é 2,5, você vai rebater 1, 2,5, sentido anti-horário, e então vai marcar aqui, ó, perpendicular em relação à linha de terra da projeção vertical, é uma paralela em relação à linha de terra. Interseção das duas, projeção lateral do traço no bissetor ímpar. Beleza? Beleza. Então, como eu já tinha dito, não tem necessidade de fazer essas projeções laterais aí, desses pontos aí, quando a reta for perpendicular ao plano bissetor ímpar ou então quando for uma reta perpendicular ao plano bissetor par. Pois as características espaciais dessa reta aí faz com que nós tenhamos uma fórmula de responder essa parada todinha aí, determinar os seus traços, sem a necessidade de fazer projeção lateral de nada. Pois vejam só, em épora fica caracterizado por ter segmentos colineares iguais e de mesmo sentido, não é isso? Ou seja, aqui, ó, eu já expliquei, colineares na mesma linha de chamada, iguais, o mesmo tamanho, no caso, a distância da projeção horizontal do ponto A para a projeção horizontal do ponto B vai ser a mesma coisa, não é isso? E isso, galera, vai se repetir para todo e qualquer elemento aí desta reta aí. Por exemplo, a distância de A para B, no caso, da projeção horizontal do ponto A para a projeção horizontal do ponto B, foram o quê? 5 unidades. A distância da projeção vertical do ponto A para a projeção vertical do ponto B também foram 5 unidades. A distância da projeção vertical do traço horizontal para a projeção horizontal do traço horizontal serão 5 unidades. Estão vendo aí? A distância da projeção horizontal do traço no bissetor ímpar para a projeção vertical do traço no bissetor ímpar vão ser 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ela é perfeita, essa reta aqui ela é perfeita no espaço, ela cresce sempre no mesmo sentido. Ou seja, sempre as projeções verticais, neste exemplo aqui, as projeções verticais vão estar acima das projeções horizontais e sempre vão estar 5 unidades. Vejam só, de A' para A, 1, 2, 3, 4, 5. De B' para B, 1, 2, 3, 4, 5. E sempre a projeção vertical acima. No caso, V' para V, 1, 2, 3, 4, 5. E H' para H, 1, 2, 3, 4, 5.
analogamente de I' para I, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, sabendo disso, não tinha necessidade de fazer traço nenhum. É por isso que na reta EF, que é uma reta perpendicular ao plano bissetor par, que muda alguma coisinha, mas que dá para fazer esse mesmo sistema aí, eu vou responder ela sem fazer nenhum traço. Vejam só. Reta EF. Vamos fazer aí as projeções do que já temos, do ponto E e do ponto F. Galera, eu já marquei aqui o ponto F nesta mesma abscissa porque aqui trata-se de um caso particular de uma reta de perfil. E isso aqui, sabemos que é uma reta de perfil, todo e qualquer ponto contido numa reta de perfil tem a mesma abscissa. Liga-se a projeção horizontal do ponto E à projeção horizontal do ponto F e então encontramos a projeção horizontal da nossa reta EF, mas precisamos da projeção vertical do ponto F para determinar a projeção vertical da nossa reta EF. Como é que se faz isso? A reta perpendicular ao plano bissetor par, ela é uma reta que tem segmentos colineares, na mesma linha de chamada, iguais, ok, mesmo tamanho, só que de sentidos contrários. Veja, no exemplo anterior aqui, a reta AB, nós tínhamos a linha B', não é isso? A linha B' crescendo de cima para baixo, não é isso? De A para B, projeção horizontal de A para B, não é isso? No caso aqui, nós temos EF de cima para baixo, agora F' vai ser de baixo para cima, no caso no sentido contrário. Veja que na primeira aqui, de A para B, a linha B' de cima para baixo, A, B também de cima para baixo. Neste caso, F de cima para baixo, F' vai ser de baixo para cima, ok? Fazendo isso, encontra-se facilmente a projeção vertical do ponto F. Por quê? Segmentos colineares, mesma linha de chamada, iguais. Veja aqui, a distância de F para E, no caso, as projeções horizontais aí do ponto E e do ponto F. Contamos, 1, 2, 3, 4,5. De E' para F' também será 4,5. Então, você conta, 1, 2, 3, 4,5. Prontinho. Só que no sentido contrário. Aqui, você pode olhar por esse exemplo aqui, E' F, E, F', ok? Ok. Então, marca-se agora, liga-se a projeção vertical do ponto F, a projeção vertical do ponto E, e encontramos aí a projeção vertical da nossa reta EF. Beleza. Determinação dos traços. Como é que se faz essa determinação dos traços aí? Bem simples mesmo. Vejam só aqui. Traço horizontal e traço vertical. Sabemos que a projeção vertical do traço horizontal e horizontal do traço vertical sempre vão estar na linha de terra. Ou seja, sempre vamos ter V e H' coincidentes nesse ponto aqui, do nulo desta linha de chamada aqui. Agora, como é que vamos encontrar aí as projeções vertical do traço vertical e horizontal do traço horizontal? Muito simples, vejam aqui. Você vê que a distância de E para V é meia unidade. Veja só, a distância de E para V é meia unidade. A distância de E' para V' também vai ser meia unidade. Só que temos um porém, segmentos iguais, colineares e de sentidos opostos. Então, na projeção horizontal, o E está acima do V, não é isso? Na projeção vertical, o E vai estar abaixo do V, pois é sentidos contrários. Então, veja aqui. Basta você marcar meia unidade acima da projeção vertical do ponto E e você vai encontrar a projeção vertical do traço vertical. Veja agora, a distância de F para a projeção vertical do traço horizontal é 1,5 unidade. Então, a distância da projeção horizontal do ponto F para a projeção horizontal do traço horizontal também vai ser 1,5 unidade. Lembrando-se que a projeção vertical aqui, do ponto F está acima da projeção vertical do ponto H. Já neste caso aqui, a projeção horizontal do ponto F vai estar abaixo da projeção horizontal do ponto H, 1,5 unidade. Então, conta-se 1,5 e marca-se a projeção horizontal do traço horizontal. Veja aqui que são coincidentes. Então, determinada aí as projeções dos traços, tanto horizontal como vertical, agora vamos determinar aí o traço no bissetor par. Essa reta, galera, ela é bacana porque ela também tem um modelo matemático para se determinar as projeções aí do traço no bissetor par.
Como? O traço no bissetor par vai ser o ponto médio do segmento VH, ok? O traço no bissetor par vai ser o ponto médio do segmento VH. Então, a projeção horizontal do traço no bissetor par vai ser o ponto médio do segmento VH. A projeção vertical do traço no bissetor vai ser o ponto médio do segmento V'H'. Então, vemos que a projeção horizontal e vertical do traço no bissetor par são coincidentes. É o que já sabemos, pois sabemos que sempre as projeções serão coincidentes, ok? Ok. Então, você pega aqui a distância, que é 1, 2,5 e vai marcar o ponto médio dela, que é 1,25, que vai dar neste pontinho bem aqui. Projeções coincidentes, traço no bissetor par, ok? Projeção horizontal e projeção vertical. Traço no bissetor ímpar. Galera, se esta reta é perpendicular ao plano bissetor par e o plano bissetor ímpar também é perpendicular ao plano bissetor par, isso implica dizer que o plano bissetor ímpar e essa reta são paralelos, não é isso? Então, essa reta não vai tocar o plano bissetor ímpar, ou seja, não teremos traço no bissetor ímpar. E com isso, esta questão está solucionada. Veja, na primeira eu fiz com projeção lateral, na segunda eu fiz sem projeção lateral. Como dever de casa, eu peço para vocês fazer a primeira sem projeção lateral e a segunda com projeção lateral, para vocês verem que esta métrica aí está correta. Vamos para a próxima questão. Determinar as projeções de duas retas R e S concorrentes em um ponto D, sendo R paralela ao plano horizontal e S está totalmente contida no terceiro diedro. Tem-se que D é igual a 0, menos 3 e menos 1. Vamos então determinar aí as projeções do que já temos, no caso do ponto D. Ponto D, 0, menos 3 de afastamento negativo acima da linha de terra, e menos 1 de cota negativa abaixo da linha de terra. O que é que ele fala é o seguinte: determinar as projeções de duas retas R e S concorrentes no ponto D. R paralela ao plano horizontal de projeção e S está totalmente contida no terceiro diedro. Quando uma reta é paralela ao plano horizontal de projeção, a sua projeção vertical vai ser paralela em relação à linha de terra. Beleza. E S? S está contida no terceiro diedro. Isso quer dizer o seguinte, que a sua projeção horizontal vai estar acima da linha de terra e a sua projeção vertical vai estar abaixo da linha de terra. Então, galera, sabendo disso, essa questão aqui tem N soluções, sendo que você respeite o que está sendo dado aí na questão. Então, vou mostrar aqui a solução para vocês. O que é que eu fiz? A reta S está totalmente contida no terceiro diedro. Por isso que eu já coloquei a sua projeção horizontal acima da linha de terra, passando por D. Por que passando por D? D é o ponto de concorrência dessas retas aí. E o que sabemos quando duas retas são concorrentes? As projeções do ponto de concorrência têm que dar na mesma linha de chamada, porque caso contrário, elas serão reversas, não é isso? É isso. Projeção horizontal da reta R determinada. A projeção vertical da reta R, vamos passar ela pela projeção vertical do ponto D. Então, como ele não disse que tipo de reta era, para facilitar a nossa vida e diminuir aí o número de traços, eu vou fazer a projeção vertical da reta S paralela à linha de terra. Pronto. Já agora, a reta R é uma reta paralela ao plano vertical de projeção. O que já sabemos que ela vai ter a sua projeção vertical paralela à linha de terra também, ok? Ok. E a projeção horizontal pode ser de qualquer jeito que você queira fazer, desde que a reta continue sendo uma reta paralela ao plano horizontal de projeção. Então, projeção horizontal da reta R, eu fiz aí desse formatinho aí, passando por D, porque D é o ponto de concorrência dessa reta. E a reta E, a projeção vertical da reta R, coincidente com a projeção vertical da reta S. Ou seja, essas duas retas são concorrentes, pois o ponto de concorrência está no mesmo plano. Temos duas projeções se concorrendo e duas projeções coincidentes. Isso é uma característica de retas que são, sim, concorrentes, ok? Ok. Questão bem simples, por isso que eu estou passando bem rápido, porque eu acho que na aula sobre concorrência e paralelismo entre retas, eu acho que eu expliquei isso bem explicado. Não sei por que essa questão parou aqui. Vamos lá. Questão 23. Por um ponto A, traçar uma reta R paralela a outra BC, dados o ponto A, menos 2,5, menos 1,5, menos 1,5, ponto B, 0, menos 1,5, menos 3, e C, 2,5, 0 e 0. Olha só o que é que ele fala. Pelo ponto A é para traçar uma reta R que seja paralela a essa reta BC aí que foi dada. Então vamos fazer a épora do que já temos aí, ó. Do ponto A e da reta BC. Ponto A está aqui e da reta BC. Pronto, tranquilidade. Galera,
Em épura, a característica de duas retas paralelas é o seguinte. A projeção horizontal da primeira reta vai ter que ser paralela à projeção horizontal da segunda reta. A projeção vertical da primeira reta tem que ser paralela à projeção vertical da segunda reta. No caso, a projeção horizontal da reta R tem que ser paralela à projeção horizontal da reta BC. Analogamente, a projeção vertical da reta R tem que ser paralela à projeção vertical da reta BC. Só que ele fala aqui que tem que ser nesse ponto A, ok? Ok. Então, galera, muito simples. A projeção horizontal da reta R, você vai fazer passando pela projeção horizontal do ponto A, e a projeção vertical da reta R, você vai fazer passando pela projeção vertical do ponto A. Fazendo isso, olha só, R paralelo a BC passando por A, e R' paralela a B', C', passando por A'. Ou seja, uma reta que passa pelo ponto A e que seja paralela à reta BC. Está aí, bem determinadinho, ok? Ok. Lembrando que você tem que fazer essas marcações aqui, indicando quem é paralelo a quem. Neste caso, eu marquei 2 tracinhos para as projeções horizontais e 3 tracinhos para as projeções verticais, indicando o paralelismo entre elas. Próxima questão. Traçar duas retas AB e CD concorrentes, destacando os segmentos que situam-se no terceiro diedro, sendo A, menos 2,5, menos 1, menos 3, B, menos 6, 2 e 2, C, menos 6, menos 1,5, menos 3 e D, 0, interrogação e 4. Vamos fazer aí as projeções do que já temos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Liga-se a projeção horizontal do ponto A à projeção horizontal do ponto B, a projeção vertical do ponto A à projeção vertical do ponto B, a projeção vertical do ponto C à projeção vertical do ponto D, pois não temos a projeção horizontal do ponto D, ok? Ok. Então, agora, o que é que nós temos que fazer aqui? As retas AB e CD são concorrentes, como ele disse aí na questão. E sabemos que quando duas retas são concorrentes, o ponto de concorrência delas vai estar na mesma linha de chamada, ou seja, as projeções verticais delas têm que concorrer e as projeções horizontais delas têm que concorrer numa mesma linha de chamada. Como a projeção vertical da reta AB concorre com a projeção vertical da reta CD neste ponto aqui, o ponto de concorrência aqui da interseção entre as projeções horizontais dessas duas retas também tem que ser nesta linha de chamada que vai ser aqui. Então, marcamos aqui um ponto que eu vou utilizar como auxiliar, que é o ponto de concorrência aí. No caso, a projeção vertical do ponto de concorrência, que eu chamarei de 1. No caso, por ser projeção vertical, 1'. Então, partindo de 1', você vai continuar aqui, prolongar essa linha de chamada até a projeção horizontal da reta AB. Fazendo isso, você vai encontrar a projeção horizontal do ponto 1, que é o ponto de concorrência aí dessas duas retas. Então, você já tem aqui a projeção horizontal do ponto C, não é isso? A projeção horizontal do ponto C, e você tem a projeção horizontal do ponto de concorrência, que é um ponto que pertence a essa reta CD também, não é isso? É isso. Então, basta agora você fazer um segmento que passe por C, por 1, e que interseccione aqui a linha de chamada tirada aqui dessa mesma, de onde está aqui, a projeção vertical do ponto D, não é isso? Na abscissa 0, você vai encontrar aqui a projeção horizontal do ponto D. Veja só, fez um segmento que partia da projeção horizontal do ponto C para a projeção horizontal do ponto de concorrência, que eu chamei de 1, até aqui a linha de chamada da abscissa aqui, igual a 0. Neste pontinho aqui, encontramos a projeção horizontal do ponto D. Beleza. As projeções aí das retas concorrentes já foram bem determinadas. O que é que falta agora? Destacar os segmentos que situam-se no terceiro diedro. Galera, por exemplo, um ponto quando pertence ao terceiro diedro, ele tem o seu afastamento negativo e sua cota negativa. Ou seja, em épura, as projeções horizontais estarão acima da linha de terra e a projeção vertical estará abaixo da linha de terra. Uma reta que tenha vários pontinhos no terceiro diedro vai ter esses pontinhos, a projeção horizontal dela acima da linha de terra e a projeção vertical dela abaixo da linha de terra. Então, para determinar aí os pontos que estão acima, que estão no terceiro diedro, basta você pegar projeção horizontal, ver os trechos que estão acima da linha de terra, neste caso aqui, do ponto A, esse trechinho aqui, do ponto B não temos trechinhos acima da linha de terra, do ponto C temos aqui, trechinhos aqui acima da linha de terra. Então,
Vamos marcar aqui, ó, este intervalo aqui, que é um intervalo onde a reta está passando pelo terceiro diedro. Veja aqui, ó, projeção horizontal acima da linha de terra, projeção vertical abaixo da linha de terra, projeção horizontal acima da linha de terra, projeção vertical abaixo da linha de terra. Então, vamos aí para a próxima questão. Então, galera, novamente, pelo vídeo estar ficando extenso, vamos dar um pause break aqui e continuar no próximo vídeo. Porém, novamente não se assustem, pois ele vai aparecer aqui no cantinho da tela aqui, apenas para vocês darem um clique e já apreciar o conteúdo dele. Então, antes de ir embora, peço para vocês aquele favorzão de sempre que é: inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Galera, na descrição do nosso vídeo tem um link para download da nossa apostila. Na postagem que está essa lista de exercício aqui completíssima, com questões ímpares e pares. Na descrição ainda tem os links aí para as minhas redes sociais, caso alguém queira ir me seguir para trocar uma ideia bacana. Então, até a nossa próxima videoaula e falou!